Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. e de Easy Souls, fabricamos solas, com histórias para contar. Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca, tenho comigo Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. O tema de hoje do podcast são previsões para o ano de 2022 na indústria do calçado. Rui, este ano de 2022 promete ou deverá ser, pelo menos, um ano positivo para a nossa indústria, não é assim? Esperamos que sim, sem dúvida alguma. Tudo aponta para que este ano 2022 seja um ano de retoma económica em várias áreas, e o calçado não será exceção, pelo menos é isso que prevemos. Portanto, há um crescimento das exportações que está previsto em cerca de 12,7%, face àquilo que foi o ano anterior de 9,6% a nível nacional. E tudo indica que este ano, em função também da procura que existe e da carteira de encomendas que existem, poderemos ter realmente uma retoma económica e um aumento do volume de faturação por parte das empresas. A expectativa é atingir o nível de faturação pré-pandemia, portanto, do ano 2019, não é? Mas nem tudo será fácil na indústria. Haverá também algumas dificuldades que as empresas terão que ultrapassar. Sem dúvida. Nós temos ainda relacionado com este período de pandemia, portanto ele ainda vai continuar durante mais algum tempo. Temos a questão da escassez dos materiais e da matéria-prima, e em particular este ano penso que irá ter uma maior incidência aquilo que é a inflação dos preços. Portanto, a transmissão dos custos da produção para o consumidor final será mais evidente para quem compra um par de sapatos, porque os preços estão a aumentar, quer por via da parte de produção de materiais ou de matéria-prima, como também os custos da produção em si estão a aumentar. Isto também muito por culpa, Pedro, por parte dos aumentos nos custos da energia. Por exemplo, o setor energético aumentou é responsável em cerca de 1/5 daquilo que é a inflação. Um dos pontos negativos também que penso que poderá ser um problema ou que deverá ter maior atenção por parte desta indústria é naturalmente a falta de recursos. Portanto, a falta quer de recursos humanos, trabalhadores especializados para o setor, quer a falta de recursos físicos, em função de este volume que se espera ser maior de produção e de encomendas. Existe neste setor e nesta área, neste momento, uma percepção de que as costuras, que foram asfixiadas muito provavelmente ao longo de muito tempo, não tenham capacidade de dar corte às encomendas que existem, e portanto figura-se como sendo uma tarefa muito difícil para a indústria de calçado conseguir ter a sua produção a tempo e com os recursos necessários para ela. Tu falastes que o custo da energia está a ser um problema para a indústria do calçado, e eu julgo que este ano teremos uma boa possibilidade, que as nossas empresas terão uma boa possibilidade de apostar na questão da eficiência energética e também da neutralidade carbónica, que é um dos objetivos, até para reduzir estes elevados custos da energia. E isto porque há uma oportunidade para a indústria, porque temos cá o PRR, que está aqui, o Plano de Recuperação e Resiliência, e poderá ajudar as indústrias nesta área. Rui, mais previsões? Sim, eu penso que o desenvolvimento das soluções inovadoras do método produtivo é precisamente um dos fatores que eu acho chave naquilo que é a otimização de processos e naquilo que poderá ser a chave para conseguirmos ter maior quantidade ou maior volume feito de forma mais consistente, mais rápida e mais eficiente. Eu penso
Penso também que este ano será muito importante que as empresas pensem do ponto de vista da sua gama de operações, ou seja, o reforço das equipas de planeamento, o reforço das equipas de operações, porque as dificuldades em adquirir a matéria-prima e as dificuldades em tentar gerir tantas notas de produção, e muitas delas às vezes são pequenas, Pedro, são notas de produção de poucas quantidades, penso que o reforço dessas equipas afigura-se também como fundamental nos próximos tempos em grande parte da indústria. Também gostaria apenas de referir, naturalmente, como falaste bem, eu penso que existe uma aposta no ambiente que tem que ser definitiva. Portanto, estamos claramente a produzir de forma mais sustentável, com biomateriais, com materiais que são ecológicos e que diminuem a pegada ambiental, e eu penso que é para todas as empresas um passo que devemos dar para um futuro mais verde, digamos assim. Rui, eu vou até mais longe um bocadinho, não no sentido de fazer uma previsão, mas às tantas de lançar uma ideia para o setor. Creio que a indústria portuguesa de calçado se poderá afirmar como líder na produção e desenvolvimento de calçado sustentável. E vamos lá ver, estamos a falar de especialização. E a especialização tem vantagens porque poderá permitir aumentar o preço por parte de sapatos fabricados em Portugal. Deixa-me dar uma analogia com um problema de saúde. Se tu tens um problema de coração, vais consultar um cardiologista, não vais ao médico de clínica geral. E em vez de pagares, por exemplo, 50 euros pela consulta no médico de clínica geral, vais pagar provavelmente uns 80 euros pela consulta de um cardiologista. E estás disponível a pagar mais por isso porque estás a falar com um especialista. E no calçado poderá ser algo semelhante. Se nós formos aqui especialistas em calçado sustentável, as marcas, os compradores poderão estar dispostos a pagar mais porque têm aqui as suas soluções. E para isto serão necessárias duas coisas fundamentais. A primeira é que a nossa indústria continue a apostar cada vez mais na sustentabilidade, e a segunda será uma campanha de marketing que afirme a indústria portuguesa não como a indústria mais sexy da Europa, mas provavelmente como a indústria mais sustentável da Europa. Pedro, eu penso que enquadrado precisamente nisso, e muito bem, existem dois projetos, não é, que a Pickups lançou recentemente como notícia, que o Programa de Recuperação e Resiliência terá no valor de 140 milhões que estão destinados à indústria do calçado, 80 milhões que estarão destinados ao biocalçado, portanto à mudança de materiais, a novas tecnologias, novos processos, novos produtos, o calçado mais ecológico, fundamentalmente a economia circular a funcionar, tecnologias mais avançadas de produção, e depois penso que existem também 60 milhões, pelo que foi dado a entender, para potenciar aquilo que é a capacidade de oferta da indústria, criando processos de montagem mais eficientes, processos de fabrico de pequenas encomendas mais flexíveis também. Mas eu iria um bocadinho mais longe e penso que também é tempo de investir, em particular naquilo que é em Felgueiras e na nossa indústria, e já digo isto há algum tempo, num verdadeiro centro de inovação, desenvolvimento e tecnologia, que poderá ficar para um próximo programa, que acho que era uma ideia que deveria ser colocada em prática. Acho que é um investimento que se afigura para Felgueiras como essencial naquilo que é a descoberta de novos materiais, a descoberta de novas técnicas de produção, muito provavelmente enquadrar aqui o tecido empresarial com o ensino superior, com a autarquia, com as instituições, e permitir também conseguir alcançar melhores resultados. Uma nota apenas final, Pedro, também em relação àquilo que são as previsões para 2022, teremos eleições muito em breve, e aquilo que ouvimos claramente, em particular dos dois maiores partidos do espectro político nacional, é que existirá um desagravamento fiscal, portanto em sede de IRS e de IRC. Pelo menos são essas as promessas. Esperemos agora que os políticos as cumpram. Eu gostaria apenas de referir que é extremamente importante para a indústria, quer do ponto de vista do trabalhador, quer do ponto de vista do empresário, que este desagravamento se efetue e que seja real. No entanto, devemos permitir ao trabalhador que possa oferir de mais rendimentos, também dizer que a empresa deverá ter quase essa obrigação moral de poder também permitir que esse rendimento, em fruto do desagravamento fiscal,
possa ser enquadrado como um investimento nos recursos que a empresa tem, e muitas das vezes os recursos também são as pessoas. E naturalmente em inovação e tecnologia, no fundo é colocar este desagravamento ao serviço da empresa, parece-me muito importante. Rui, eu vou fazer mais uma previsão, se podemos chamar assim. Eu considero que este ano de 2022, que é um ano decisivo, diria eu, para a indústria portuguesa, é um ano onde as empresas do setor de calçado têm que começar a pensar e a definir onde é que querem estar daqui a 10 ou 15 anos. Isto porque, como eu já falei, temos o plano de recuperação e resiliência, a base europeia, vamos ter o Portugal 2030 e a altura de planear e definir os investimentos agora e aproveitar esta oportunidade de fundos comunitários, até porque a nossa indústria tem que se tornar mais produtiva para fazer face à concorrência internacional. E as nossas empresas têm que dar um salto ao nível da tecnologia, de modernizar os equipamentos e os sistemas de produção, apostar na digitalização. Isto tudo, lá está, tem que se traduzir no aumento de produtividade. E esta é a altura, com todos estes apoios que estamos a ter, é esta altura ideal para começar a fazer. Tens mais alguma nota final? Finais. Exatamente, apenas umas notas finais, muito rapidamente, que estou completamente de acordo com aquilo que acabaste de dizer, portanto iria muito de encontro a isso. Parece-me que a indústria de calçado tem argumentos fortes para de facto se assumir como uma indústria de referência a nível global, a nível mundial. A indústria portuguesa de calçado é muito forte, tem a técnica, tem o saber, o know-how, tem no fundo a cadeia de fornecedores muito próxima, tem também o mercado e o destino de eleição da maior parte da produção mundial, que é a Europa, está integrado precisamente nessa Europa, portanto está aqui à porta, e eu penso que nós temos excelentes argumentos para sermos uma referência mundial, e penso que a sustentabilidade deverá estar, no fundo, a guiar-nos naquilo que serão os novos anos e uma nova era também para a indústria do calçado. Portanto, esperamos todos que este seja um ano muito positivo para a indústria, e estou certo que assim o será. Rui, muito obrigado. E chegamos ao fim deste episódio do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@fialheirasmagazine.pt. O mais famoso podcast sobre calçado está disponível nas principais plataformas de podcast, por isso subscreva. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda.